Capítulo 22. Se um homem furtar uma ovelha ou um touro e abater ou vender, deve compensar o touro com 5 touros e a ovelha com 4 ovelhas. Se um ladrão for pego arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o matou não terá culpa de sangue. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, quem o matou terá culpa de sangue. O ladrão fará restituição, se ele não tiver nada, será vendido para pagar as coisas que furtou. Se o que ele furtou for achado vivo em seu poder, seja um touro, seja um jumento, seja uma ovelha, ele deve restituí-lo em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou num vinhedo e permitir que eles pastem no campo de outra pessoa, deve dar em compensação o melhor do seu próprio campo ou o melhor do seu próprio vinhedo. Se houver um incêndio e ele alastrar pelos espinheiros e consumir feixes colhidos, a plantação de cereais ou todo o campo, aquele que causou o incêndio dará uma indenização pelo que foi queimado. Se um homem der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e eles forem roubados da casa deste, se o ladrão for encontrado, restituirá tudo em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante do verdadeiro Deus para se determinar se ele se apossou dos bens do seu próximo. Em qualquer caso, de posse ilegal dos bens que envolviam um touro, um jumento, uma ovelha, uma roupa ou qualquer outra coisa perdida sobre a qual alguém diga, isto é meu, ambas as partes apresentarão a sua causa perante o verdadeiro Deus. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá em dobro ao seu próximo. Se um homem der ao seu próximo um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal doméstico para guardar, e este morrer, ficar aleijado ou for capturado sem que ninguém veja, deve haver entre ambos um juramento diante de Jeová de que o homem não se apossou dos bens do seu próximo, e o dono do animal deve aceitar isso. O outro não deve fazer restituição. Mas, se o animal for roubado do homem que guardava, este deve indenizar o dono. Se o animal for dilacerado por um animal selvagem, ele deve levar como prova o animal dilacerado. Não deve dar indenização por algo dilacerado por um animal selvagem. Mas, se alguém pedir um animal emprestado ao seu próximo e o animal ficar aleijado ou morrer na ausência do dono, o homem que o tomou emprestado dará uma indenização. Se o dono estava presente, não deve dar indenização. Se o animal tinha sido alugado, o preço do aluguel servirá de indenização. Se o homem seduzir uma virgem que não esteja comprometida em casamento e tiver relações sexuais com ela, pagará o preço da noiva para que ela se torne sua esposa. E se o pai dela negar terminantemente a dá-la, o homem deve pagar o valor de acordo com o preço da noiva. Não deixe viva a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal certamente será morto. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não unicamente a Jeová, deve ser entregue à destruição. Não maltrate nem oprima o residente estrangeiro, pois vocês eram residentes estrangeiros na terra do Egito. Não aflijam nenhuma viúva nem o órfão. Se você os afligir de alguma maneira, e eles clamarem a mim, sem falta ouvirei o seu clamor. E minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. Suas esposas ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, alguém que vive no seu meio, não faça isso visando lucro, nem lhe cobre juros. Se você tomar o manto do seu próximo como garantia de um empréstimo, deverá devolvê-lo até o pôr do sol. Pois a única cobertura que se tem, a roupa que cobre, pois é a única cobertura que ele tem, a roupa que cobre o seu corpo. Em que ele se deitará para dormir? Quando ele clamar a mim, eu certamente ouvirei, pois sou compassivo.
Não amaldiçoe a Deus, nem amaldiçoe o maioral do seu povo. Não hesite em fazer ofertas de sua abundante produção agrícola e do que transborda seus lagares. Você deve me dar o primogênito dos seus filhos. Isto é o que você deve fazer com o seu touro e com sua ovelha. O filhote ficará 7 dias com a mãe. No 8º dia, você deve dá-lo a mim. Você deve se mostrar um povo santo para mim. Não coma as carnes de um animal que tenha sido dilacerado no campo, como por um animal selvagem. Deve jogá-las aos cães. Capítulo 23. Não espalhe uma notícia falsa. Não coopere com uma pessoa má, dando um testemunho mal intencionado. Não vá atrás da multidão para fazer o mal. Ao prestar depoimento, você não deve perverter a justiça para apoiar a multidão. Seja imparcial na causa que envolve uma pessoa pobre. Se você encontrar o touro ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta a ele. Se vir o jumento de alguém que odeia caído sob a carga, não vá embora sem prestar ajuda. Ajude o dono a soltar o animal. Não perverta a justiça na causa do pobre que vive em seu meio. Não se envolva em acusações falsas, e não mate o inocente e o justo, pois não vou declarar justo quem fizer o mal. Não aceite suborno, pois o suborno cega os sábios e pode distorcer palavras dos justos. Não oprima o residente estrangeiro. Você sabe o que é ser um estrangeiro, porque vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Semeie na sua terra e recolha os seus produtos por 6 anos. Mas no 7º ano você não deve cultivá-la, deve deixá-la descansar. Assim os pobres do seu povo comerão o que ela produzir, e o que for deixado por eles será comido pelos animais selvagens. Isto é o que você deve fazer com o seu vinhedo e com o seu olival. Você deve fazer seu trabalho por 6 dias, mas no 7º dia não deve fazer nenhum trabalho, para que o seu touro e o seu jumento descansem, e o filho de sua escrava e o residente estrangeiro se revigorem. Tenha o cuidado de fazer tudo o que eu lhes disse. Não mencionem o nome de outros deuses, não se ouça dos seus lábios o nome deles. Todo ano você deve celebrar 3 festividades para mim. Você celebrará a festividade dos pães sem fermento. Por 7 dias comerá pães sem fermento, assim como lhe ordenei na época determinada dos pães de Abibe, pois foi nesse mês que você saiu do Egito. Ninguém deve comparecer perante mim de mãos vazias. Celebre também a festividade da colheita, dos primeiros frutos maduros do seu trabalho, daquilo que semeia no campo, e celebre a festividade do recolhimento no fim do ano. Quando recolhem dos campos os frutos do seu trabalho, 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante Jeová, o verdadeiro Senhor. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. E os sacrifícios de gordura oferecidos em minha festividade não devem ser guardados da noite para o dia. Você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que prepararei. Preste atenção a ele e obedeça à sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará suas transgressões, pois o meu nome está nele. Mas se você obedecer fielmente à sua voz e fizer tudo o que eu disser, tratarei com hostilidade os seus inimigos e me oporei aos que se opuserem a você. Pois o meu anjo irá à sua frente
e o levará aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os eliminarei. Não se curve diante dos deuses dessas nações, nem os sirva. E não imite as suas práticas. Pelo contrário, destrua-os e quebre em pedaços as suas colunas sagradas. Sirva a Jeová seu Deus, e ele abençoará o seu pão e a sua água. Removerei as doenças do seu meio. Na sua terra as mulheres não sofrerão aborto, nem serão estéreis, e eu darei a você uma vida longa. Enviarei à sua frente o medo de mim, e porei em confusão todos os povos que você enfrentar, e farei com que todos os seus inimigos sejam derrotados e fujam de você. Enviarei na sua frente o sentimento de desânimo, e ele expulsará os heveus, os cananeus e os hititas diante de você. Não os expulsarei diante de você num só ano, para que a terra não fique desolada, e os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Eu os expulsarei diante de você aos poucos, até que você se torne numeroso e tome posse da terra. Vou estabelecer os limites do seu território desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Pois entregarei os habitantes daquela terra nas suas mãos, e você os expulsará da sua frente. Não faça um pacto com eles, com seus deuses, eles não devem morar na sua terra, para que não façam pecar contra mim. Você serviria os deuses dele, o que certamente seria um laço para você. Capítulo 24. Depois ele disse a Moisés: suba ao encontro de Jeová, leve com você Arão, Nagabe, Abiú, e 70 anciãos de Israel, e curve-se à distância. Moisés deve se aproximar de Jeová sozinho. Os outros não devem se aproximar e o povo não deve subir com ele. Então Moisés foi ao povo e relatou todas as palavras de Jeová e todas as decisões judiciais. E todo o povo respondeu com uma só voz: estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová falou. Assim Moisés escreveu todas as palavras de Jeová. Levantou-se então de manhã cedo, construiu um altar ao sopé do monte e erigiu 12 colunas correspondentes às 12 tribos de Israel. Depois enviou jovens israelitas e eles fizeram ofertas queimadas e ofereceram novilhos como sacrifícios de participação em comum a Jeová. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em tigelas, e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Então ele pegou o livro do pacto e o leu em voz alta ao povo. E eles disseram: estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou, e seremos obedientes. Portanto, Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: este é o sangue do pacto que Jeová fez com vocês, em harmonia com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia o que parecia ser um piso de safira, puro como os próprios céus. Não se feriu os homens de destaque de Israel. Eles tiveram uma visão do verdadeiro Deus e comeram e beberam. Então Jeová disse a Moisés: suba ao meu encontro no monte e fique ali. Eu lhe darei as tábuas de pedras com as leis e os mandamentos que escreverei para a instrução do povo. Moisés e Josué, seu ajudante, aprontaram-se, e Moisés subiu ao monte do verdadeiro Deus. Mas ele tinha dito aos anciãos: esperem aqui por nós até voltarmos a vocês. Arão e Hu ficarão com vocês. Quem tiver uma questão a resolver, pode se dirigir a eles.
Então Moisés subiu ao monte enquanto a nuvem cobria o monte. A glória de Jeová permaneceu sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, de dentro da nuvem, ele chamou Moisés. Para os israelitas que estavam observando a glória de Jeová, aparecia um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. E Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então Jeová disse a Moisés: diga ao povo de Israel que recolham uma contribuição para mim. De toda pessoa cujo coração a motivar, você deve recolher a minha contribuição. Esta é a contribuição que devem aceitar deles: ouro, prata, cobre, linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de foca, madeira de acácia, óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e para o incenso perfumado, pedra de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Então, eles farão um santuário para mim, e eu residirei entre eles. Vocês devem fazer o tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios, seguindo exatamente o modelo que lhe mostrarei. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Depois você a revestirá de ouro puro. Deve revesti-la por dentro e por fora. Você fará uma moldura de ouro em volta dela. E fará para ela 4 argolas de ouro fundido, e as fixará acima dos 4 pés, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Você fará varais de madeira de acácias e o revestirá de ouro, e introduzirá os varais nas argolas nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não devem ser removidos dela. Você colocará dentro da arca o testemunho que lhe darei. Você fará uma tampa de ouro puro de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Deve fazer 2 querubins de ouro. Você os fará de ouro batido e martelo em ambas as extremidades da tampa. Faça os querubins nas 2 extremidades, 1 querubim em cada extremidade da tampa. Os querubins devem ficar com as 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão um de frente para o outro. O rosto dos querubins ficará voltado para a tampa. Você colocará a tampa sobre a arca e dentro da arca colocará o testemunho que lhe darei. E eu apresentarei a você e falarei com você acima da tampa, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho que lhe darei todas as ordens a serem transmitidas aos israelitas. Você também fará uma mesa de madeira de acácia de 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Você a revestirá de ouro puro e fará uma moldura de ouro ao redor dela. Fará ao redor da mesa uma borda de largura da mão e uma moldura de ouro ao redor da borda. Fará 4 argolas de ouro para a mesa e colocará as argolas nos 4 cantos, onde estão fixados 4 pés. As argolas devem ficar perto da borda, e elas passarão os varais usando para carregar a mesa. Você fará os varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e com os varais carregará a mesa. Você também fará os pratos e as taças da mesa, bem como as suas jarras e tigelas, com as quais as ofertas de bebida serão derramadas. Deve fazê-los de ouro puro e porá regularmente os pães da proposição na mesa diante de mim. Você fará um candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido e martelo. A base, a haste, os braços, os cálices, os botões e as flores serão uma só peça.
Das hastes sairão 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Em cada braço de cada lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores, e em cada braço, do outro lado, haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alterando-se com botões e flores. Assim serão os 6 braços que saem da haste do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando com botões e flores. Debaixo do primeiro par de braços que saem da haste haverá um botão. Debaixo do segundo par de braços haverá um botão e debaixo do último par de braços haverá um botão. Assim, será assim que para os 6 braços que saem da haste. Os botões, os braços e todo o candelabro deve ser uma peça de ouro batido e martelo. Você fará 7 lâmpadas para ele. E quando as lâmpadas estiverem acesas, elas iluminarão a área na frente dele. E os apagadores e os cinzeiros de candelabro devem ser de ouro puro. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com um talento de ouro puro. Tenha cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Acabou. Para aqui.